É verdade que o presidente Kennedy morreu porque ele apresentou a dieta da selva para os americanos em 1960? Bota aquela música do Linha Direta. Tan, 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 porque agora, depois que saíram os casos do Epstein, todo mundo já fica mais inclinado para acreditar numa teoria da conspiração, porque já sabe que o buraco é muito mais embaixo do que o que a gente acredita. E assim, esse tema, para mim, é uma surpresa, porque foi o mais votado por vocês, né, para ser falado. Dentre 10 assuntos diferentes, né, úteis sobre a dieta da selva. Eu falei, vocês querem aprender sobre o sal? Vocês querem aprender sobre a gordura saturada? Eu deveria falar sobre dieta da selva e dieta carnívora? Como fazer a dieta da selva em um relacionamento? A votação foi unânime. Queremos saber por que Kennedy morreu por apresentar a dieta da selva. Aí eu... é nada. Vamos então aqui. E aproveitar nesse vídeo aqui, e eu vou explicar no meio, lá pro final do vídeo, se eu perceber que der tempo, eu explico, né, por que dizem que o sal aumenta a pressão arterial, por que dizem que a gordura saturada vai entupir a sua veia do coração e você vai ter um ataque cardíaco. Vou também explicar por que o óleo de soja é o verdadeiro culpado por tudo que há de ruim na sociedade atual, diabetes, pressão alta, gordura no fígado, testosterona baixa, beleza. Bom, eu vou contar a história inteira, daquele jeitinho que vocês gostam. Tô com esse papel aqui, ó, pra não me perder na explicação e que fique bem claro para cada um de vocês. Primeiro, vamos dar um contexto, né? A história, né, começa nos anos 60 nos Estados Unidos. Volte no tempo nos anos 60. Qual que era o contexto, né, do Brasil, por exemplo, né? Brasil, nos anos 60, estava ali, né, quase que entrando na ditadura militar, porque o presidente dos anos 50, o Juscelino Kubitschek, ele foi construir Brasília com dinheiro impresso na impressora do Banco Central, bem no estilo La Casa de Papel, imprimiu, deixou uma dívida absurda para os próximos presidentes. Era uma bomba tão grande, né, administrar essa dívida, essa inflação, a economia parada, que os presidentes duravam ali 7 meses, 1 ano, que foi o caso do Jânio Quadros, do João Goulart, teve um outro no meio aí que eu não lembro agora. E até que chegou em 1964, teve lá a confusão. Então, no Brasil, era confusão, era inflação, né? Inclusive no ano de 64, que foi quando teve lá a inflação estava 90% ao ano. Hoje, 2026, a inflação é 5% ao ano e você já acha que as coisas vão ficando caras. Imagine em 64. Então, Brasil, confusão absurda. No mundo inteiro, os Estados Unidos estavam vivendo a Guerra Fria, porque acabou a Segunda Guerra Mundial, ficou os vencedores por um lado, que eram os Estados Unidos, a União Soviética também foi uma vencedora, mas ela era comunista, ficou para o outro lado. E o mundo foi dividido no meio. Quem queria ser capitalista vem para cá, quem quer TV colorida, quem quer calça jeans, quem quer diversidade de comida nas prateleiras dos mercadinhos, vem para cá para o lado do capitalismo dos Estados Unidos. E quem quer aquela segurança estatal, quem quer aquela ilusão de que todos são iguais, aquele mundo mais comunista, fica pro lado de cá. E aí que foi que os Estados Unidos fizeram, que foi o motivador da Guerra Fria. Os Estados Unidos falaram assim, tem na Europa um monte de país que está ali meio que na meiuca. Não sabe se quer ir pro capitalismo ou ir pro comunismo, como, sei lá, Romênia, República Tcheca, esses assim, né? Desce ali um pouquinho também, né? Sérvia, Bósnia, Herzegovina e tal. Então vamos fazer o seguinte, quem quiser ser capitalista, eu vou dar um empréstimo aí para você potencializar a sua economia. E aí a União Soviética meio que fez, se arrombar, parceiro, que vai ter guerra. E aí dividiu, né? Ali no meio. Foi o presidente Truman que fez essa história aí, por isso que teve a Guerra Fria. Só que não tinha conflito, porque todo mundo já tinha bomba atômica, que foi descoberta lá em 44, 45, pelo Oppenheimer, que virou filme aí. Oppenheimer, que virou filme. E aí, se tivesse alguma confusão, ia ter uma guerra nuclear e aí todo mundo ficava pianinho. E aí ficou essa confusão aí dessa Guerra Fria. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, eles faziam guerras, né, que a gente chama de guerra de proxy, que é basicamente você escolher um país e esse país não sabe se quer ser comunista ou se quer ser capitalista e faz uma guerra ali dentro onde
União Soviética financia de um lado, Estados Unidos financia do outro, eles brigam como se fosse um videogame. E aconteceu isso na Coreia, na Guerra da Coreia, que aí dividiu, né? Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista, dividiu também ali no Vietnã, a parte de cima era comunista, o Vietnã do Sul era capitalista, e aí eles tinham essas guerras, né? Aí, esse é o cenário mundial, certo? Guerra fria acontecendo, algumas guerras ali sendo financiadas pelos ambos os lados, muita confusão aqui também na América Latina, ali, principalmente em Cuba com o Fidel Castro. E aí a União Soviética vinha, botava uma bomba atômica aqui em Cuba, que fica próximo aos Estados Unidos, e aí estava a confusão escalada. E esse era o contexto que estava acontecendo na época. Adivinha quem é que entra como presidente nessa época aí? Né? Presidente Kennedy, que passou 2 anos e 10 meses como presidente, até que ele tomou ali, ó, uma bala na sua cabeça, no meio de um carro alegórico, sem teto, ali no Texas. E aí, vamos aqui mostrar a você quais foram as ideias de alimentação que o famosíssimo presidente John F. Kennedy, né, que é John Fitzgerald Kennedy, colocou, né, no seu país, que gerou tanta revolta. E talvez um dos motivos que possa tê-lo matando, posso falar assim? Pode. Tenha sido a dieta da selva, certo? Bom, percebeu a bomba, né, que o presidente Kennedy recebeu quando ele assumiu, né, a sua presidência em 1961. Guerra do Vietnã, pegando fogo, todo mundo chorando na televisão, não mate não, para de matar, sei lá o quê. Uma bomba atômica em Cuba, que se instalasse um dedo, pegava ali na Flórida, pegava em qualquer lugar. Na Alemanha, inventaram de construir um muro dividindo o que era comunista e o que era capitalista, ali em Berlim, né? Berlim tinha uma região ali no meio de Berlim que era comunista e o restante era capitalista. Aí a galera começava a estranhar que no lado capitalista tinha calça jeans, tinha um monte de coisa. Tem um filme muito bom chamado Adeus Lenin, que conta essa história aí. E aí eles botaram um muro ali no meio. Não, você que é comunista aqui em Berlim, você não vai ter conversa com quem é agora do lado capitalista. Quer ter calça jeans? Não tem, é só uma calça e acabou. As calças para arregaçar mesmo. Bom, então pegou aí o cenário, né, que estava acontecendo lá nos anos 60 nos Estados Unidos. Aí todo mundo agora tinha televisão, né? 90% de toda a população americana nos anos 60 já tinha televisão. Você ligava a televisão, olha as propagandas que estavam passando para você lá nos anos 60. Estava passando o cigarro Marlboro, inclusive passava até em desenho de criança, propaganda do Marlboro. Cerveja Budweiser, o chocolate da Hershey's, McDonald's, que nasceu em 63, e os sucrilhos Kellogg's. No Brasil, por exemplo, as propagandas que estavam acontecendo eram o Diamante Negro, que passava aqui, que era oferecido no cinema, aquele bombom Sonho de Valsa, e Toddy, Nescau, aqueles achocolatados que eram vendidos como uma propaganda de energia, né? Quer ter força, toma o Toddy. Então, esse era o cenário. Qual que era o cenário? Brasil estava prestes a quebrar financeiramente e a sofrer ali uma ditadura militar. No mundo estava uma divisão de time de futebol. Ou você é Flamengo, ou você é Vasco. Ou você é capitalista, ou você é comunista. E aí era algumas guerras acontecendo. Vietnã, a Coreia tinha acabado a guerra, que acabou lá nos anos 50. Aí recebe lá o John F. Kennedy, né, essa bomba. Tá bom, a primeira coisa que ele faz, quando ele assume o Kennedy, é entender, é conhecer o quão feia estava a situação da saúde do americano. E aí teve um estudo que foi feito lá na Europa por 2 alemães, acho que era um alemão e um austríaco, que era um teste, sabe aquelas provas que você faz para ser aprovado pela polícia, né, que chama TAF? Então, tinha uma prova bem simples como essa, que 10% dos europeus reprovaram, mas 60% dos americanos reprovaram. Ou seja, é uma prova ridiculamente fácil, velho. Eu fui até pesquisar para ver como que era. Bom, você tem que fazer um abdominal, você tinha que ficar deitado e colocar a perna assim para cima durante 10 segundos, depois você tem que botar a mão no chão assim durante 10 segundos,
Assim, coisa muito simples. 10% do europeu reprovou. Reprovar era você não conseguir fazer uma das tarefas. Mas os americanos, 60% dos americanos reprovaram. Aí que foi que o Kennedy fez. Né? Já antes dele assumir, ali no dia 26 de dezembro de 1960, antes dele assumir, que ele assume em 61, ele manda um texto no jornal. No jornal não, era uma revista de esporte, The American Sport, alguma coisa assim. E o texto, olha como era, olha o título do texto. O texto era O Americano Mole. Mole, em 1960. O texto era esse, O Americano Mole. Basicamente o texto diz assim: nós estamos preguiçosos, nós estamos moles, nós somos o país mais foda do mundo, nós temos a maior economia, nós temos as maiores ideias, a maior liberdade, a democracia, o futuro do mundo está em nossas mãos, e tal, e tal, e tal, mas todo mundo tá mole, ninguém conseguiu passar naquela provinha lá que os europeus fizeram, provinha fácil do cacete, ninguém conseguiu passar, 60% dos americanos. Já começou amassando. Porque ele sabia que uma vez que ele fosse aprofundando seus anos como presidente, a situação só ia esquisitar. Bomba atômica aqui, guerra aqui acontecendo, a Europa totalmente dividida no meio, enfiaram um muro ali em Berlim, ele falou, meu irmão, eu preciso de soldado. E se a minha alimentação, se a minha população estiver fraca do jeito que está, na primeira guerrinha vai todo mundo se mijar, ninguém vai pra guerra. O cara não consegue esticar a mão, botar no chão por 10 segundos. O cara não consegue fazer um abdominal. Um abdominal é foda. E aí ele começa essa guerra contra a alimentação ruim que estava acontecendo nessa época. E aí, o que o Kennedy sugere? O Kennedy sugeriu, e agora que você vai pirar como que realmente era a dieta da selva, que foi o que ele tinha proposto. Ele sabia que precisava melhorar a alimentação das crianças. E ele fez duas formas. A primeira foi na escola. E ele falou assim, você é uma escola pública, né? Você não quer receber um subsídio aqui meu para você botar a merenda para os seus alunos? Vamos fazer o seguinte, você só vai receber dinheiro do governo federal dos Estados Unidos se você colocar o almoço tipo A. O que é um almoço tipo A, Kennedy? Aí Kennedy explica. O almoço tipo A é o seguinte, você vai ter que colocar 60 gramas de proteína, certo? Então faça as contas aí, 60 gramas de proteína de carne, de queijo, de ovos. No caso de ovos, seriam, por exemplo, 10 ovos para você ter 60 gramas. No caso da carne, você tem que ter ali cerca de 250 gramas de carne para você ter 60 gramas de proteína. E você podia misturar. Além dessa carne, você também tem que colocar 2 colheres de sopa na alimentação dessa criança. 2 colheres de sopa de quê? De manteiga. Olha, rapaz, será que não é selva? Carne com manteiga. Depois você vai ter que adicionar meia xícara de fruta, qualquer fruta. Olha, meia xícara de frutas e 500 ml de leite integral. É ou não é dieta da selva? E agora imagine quem foi que ficou insatisfeito em saber que o presidente, sensação da época, todo mundo adorava ele, bonitão, boa praça, tal, estava agora falando para as crianças comerem comida de verdade, comer 2 colheres de sopa de manteiga na sua carne. Quem que ficou insatisfeito? Né? Ficou insatisfeito o chocolate Hershey's, o McDonald's, sucrilhos Kellogg's. Né? É claro que não foi só esse o grande motivo que fez o presidente Kennedy tomou uma bala, né? Tem outras teorias que falam que ele interferiu ali no Banco Central americano, que ele fez uma traição com o pessoal da máfia que colocou ele como presidente. Aí você vai lá no History Channel, você vai encontrar 5 documentários diferentes sobre o porquê que ele morreu. Mas na minha tese, eu defendo que o Kennedy foi morto pelo lado negro da força. Para mim, o mundo hoje ele é dividido entre o bem e o mal. Eu sei que é uma visão, é a minha visão. A gente vive entre o bem e o mal, entre o Jesus e o Baal, que é o deus do mal, né? Inclusive teve várias menções dele no caso do Epstein, né? Que era uma adoração a Baal. Baal é o deus do mal. Bom, enfim. E aí toda aquela pessoa que incentiva a população a fugir dos 7 pecados capitais, nesse caso, alimentação, que seria a gula,
sofre um ataque espiritual. Ponto, ponto. Por isso que quem fala sobre dieta da selva, quem fala sobre a palavra de Deus, quem fala sobre o que é o homem, o que é a mulher na sociedade, como que esses comportamentos devem ser definidos para uma sociedade saudável, sofre ataque. Já o cara que propaga o mal, ele não sofre um ataque espiritual, porque é como se o mal ele tivesse uma estratégia de união melhor do que a galera do bem. E aí o cara que abre uma latinha de Coca Zero, aí fala pra você tomar, aí depois fala que é pra você fazer sexo casual mesmo, fala pra você fazer um monte de coisa errada e tal. Esse pessoal não sofre ataque, já percebeu? Não sofre ataque. Agora o cara fala assim, galera, vamos rezar para de não, porque você tá se aproveitando da população, etc. Essa é a minha grande teoria. Bom, nos próximos episódios eu vou explicar com mais detalhes, porque cada história dessa realmente são 15, 20 minutos para eu contar nesse nível de detalhe que vocês gostam, sobre o sal, a gordura saturada, o óleo de soja, etc. E muitas pessoas me perguntam aqui sobre a dieta da selva e perguntam se ela pode fazer dieta da selva, mesmo tendo lipedema, pressão alta, gordura no fígado, problema no rim. E a resposta é muito clara, sim. Só que para isso você precisa ter um atendimento exclusivo, né? Na nossa comunidade você vai aprender, ótimo. Mas se você quiser uma nutricionista da selva para pegar seus exames de sangue, acompanhar você, né? Basta você comentar aqui, ó, nesse vídeo nutricionista, que você vai receber lá o link para você ter uma consulta individual com um nutricionista selva. Olha que massa, maravilha, né? Então, se você quiser, é só você comentar aqui, ó, nutricionista. Aí vai ter exame de sangue, vai lhe acompanhar. É maravilhoso. Um grupo no WhatsApp só você e ela. Tem uma monitora também no grupo, que é uma outra nutricionista que está aprendendo também. Pô, é fantástico, beleza? Então, nos próximos vídeos eu vou explicar. O próximo assunto, sabe qual vai ser? Vai ser como fazer a dieta da selva com o seu companheiro, seu namorado ou namorada sendo totalmente contra você. Massa, né? Então, se você ficou até aqui nesse vídeo, quer ter o acompanhamento com a nutricionista, comenta nutricionista, você vai receber o link. E é selva, tamo junto, e é só o começo, bora!